Vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a qual recebeu nele as chaves do reino dos céus, para avançar na força do Espírito. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para ser um povo santo, sem mácula, aleluia, sua igreja gloriosa. Aleluia, nos alegramos porque esse processo de Deus já é uma verdade sobre cada um de nós, amém, amados? Glória a Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão. Quero ver a igreja se manifestar. Igreja, contra a igreja de Jesus, o Cristo bendito, o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a qual recebeu nele as chaves do reino dos céus, para avançar na força do Espírito. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para ser um povo santo, sem mácula, aleluia, sua igreja gloriosa. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para ser um povo santo, sem mácula, aleluia, sua igreja gloriosa. Quero ver a igreja cantando. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para ser um povo santo, sem mácula, aleluia, sua igreja gloriosa. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para ser um povo santo, sem mácula, aleluia, sua igreja gloriosa. Levante
seja o nome do Senhor. Muito boa noite, meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora pelo Facebook, pelo Instagram. Louvado seja o nome do Senhor, estamos juntos para mais um dia. Hoje é o nosso 22º dia, estamos no relógio de oração. Hoje adotamos uma metodologia nova, né? A partir de hoje as coordenações, elas estarão com horários fixos, então no mesmo horário que a sua coordenação orou hoje, estará orando amanhã e assim sucessivamente até o final da nossa campanha Fogo no Altar. Encerraremos no domingo a campanha Fogo no Altar, né? E eu espero mesmo que o Espírito de Deus continue ministrando a sua vida e o seu coração, e não sabemos ainda como vai ficar, mas com certeza, se nós ainda estivermos nesse processo de quarentena, é possível que a gente mantenha ainda o processo de fazer as lives, não sei se todo dia, mas pelo menos alguns dias da semana, para que você possa ser ministrado em sua casa, junto com a sua família. Esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. Que durante o tempo em que nós não podemos estar juntos, você pelo menos possa estar ouvindo uma palavra pastoral, uma palavra de orientação, uma palavra de Deus na sua vida durante cada dia que porventura você ainda tenha que ficar em casa. Então vamos orar, pastora Edilene, para que o Senhor convide a pastora Edilene para orar por nós nessa noite, né? Amém. Boa noite, pessoal. Saudade de todos. Vamos orar então? Aleluia, Pai. Querido Deus, eterno Pai, Jesus, nós queremos te louvar, sim, te engrandecer, porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade, mais esse tempo, Deus, com tanta alegria, Senhor, podemos estar aqui juntos, adorando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, sim, papai, alimentando o nosso espírito, Senhor, Jesus, com a Tua palavra, Pai. Deus Santo, nós pedimos, nós santificamos esse tempo ao Senhor. Sim, meu Deus. E pedimos, Deus, que esse seja um tempo que o Senhor possa ter liberdade em nome de Jesus, de falar conosco, de estar conosco como igreja, de ministrar nossos corações, Senhor. Cada pessoa que está na sua casa, onde estiver, cada pessoa, Deus, possa sentir a Tua presença, como o Senhor está aqui conosco. Sim, meu essa Pai, mesma presença maravilhosa do Teu Santo Espírito, Deus, possa estar abençoando cada vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje iniciamos ouvindo essa canção tão bonita, uma canção que já tem alguns anos, que está rodando, Frutos do Espírito, Daniel Souza, né? Uma música que nos abençoou por muitos anos e continua nos abençoando até hoje. É uma canção que fala do poder que está sobre a igreja de Jesus, a igreja que Ele estabeleceu, a igreja que Ele mesmo fundou, né, há mais de 2000 anos atrás. E hoje à noite nós queremos falar um pouco sobre isso, queremos falar sobre igreja versus prédio. Nesses dias em que nós não estamos podendo nos reunir em nossos prédios, isso está acontecendo basicamente no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Ou seja, a igreja ela foi de algum modo colocada para funcionar dentro dos lares, e como nós ontem ministramos na nossa mensagem, nós acreditamos mesmo que o Senhor Jesus, Ele sempre planejou isso, Ele sempre projetou isso. E hoje à noite nós queremos avançar um pouco mais nessa discussão, queremos introduzir um pouco mais. É claro que todos vocês que estão andando conosco através das células já sabem das verdades e dos princípios que nós vamos compartilhar nessa noite, mas nunca custa a gente lembrar. Então hoje à noite o nosso devocional é igreja versus prédio, né? Nós queremos falar o que é a igreja de Cristo, o que é o nosso prédio, né? Eu alguns anos atrás adotei o pensamento de que a igreja, né, é de fato o povo, e o prédio da igreja como se fosse a casa da família, né? Então, a casa da nossa grande família.
Mas veja bem, ela não é a casa principal, porque nós vamos lá de vez em quando, né? Vamos lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes quando estamos num treinamento, vamos um pouco mais, né? Mas, na verdade, lá não é a nossa casa de verdade. A nossa casa de verdade é onde moramos com a nossa própria família de sangue. E o plano de Deus é de verdade e é de fato fazer dessa casa, desse lugar, o seu lugar de habitação, como eu quero compartilhar com você hoje, e amanhã nós continuaremos falando sobre isso. Então hoje queremos falar sobre a igreja, né? Comparando a igreja e falando um pouco sobre o prédio, né, da igreja, o prédio da nossa família, da nossa grande família Filadélfia ou das demais igrejas espalhadas mundo afora. Quero convidar a pastora Edilene, ela vai me ajudar lendo os textos bíblicos, talvez fazendo algum comentário. Né? Okay. Sim, pode. Já? Então, vamos ler Mateus 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok. Então veja bem, minha gente, que esse é um dos textos que teve o nosso, que ano que a gente falou sobre a Eclésia? Foi 2018? Creio que sim, 2018. Falamos o ano inteiro sobre a Eclésia, né? Nós estabelecemos o tema Chamados para Fora, Eclésia, Chamados para Fora, e falamos bastante sobre esse texto e sobre essa revelação de Deus, e penso que foi um ano muito especial para nós. Não é isso, pastora Edilene? O que a senhora tem, quando você vê, meu anjo, essa palavra, né? O que ela compartilha com você? Né? Essa palavra para mim é muito forte, muito poderosa, né? Porque ela fala do poder que a igreja tem. Então, quando é interessante que que Jesus falou isso para um homem, né? Ele não falou tu és igreja, ele não falou tu és a pedra. Jesus não falou isso para uma instituição, mas ele falou isso para uma pessoa, né? Isso quer dizer que a presença dele em nós, né, é completa, né? Não falta nada, né? Quando ele está em nós, ele é completo. Então, quando nós temos essa presença em nós, há um poder em nós que vem dele, né? Nós somos igreja, nós representamos a noiva dele, e aqui onde nós estamos e contra o reino do inimigo, a gente nem sabe, né? Eu acho que muitos de nós não sabem o poder que existe em nós, né? E a palavra de Deus sobre você edificarei, né, a minha igreja. Então eu acredito assim que através de Pedro, através de Joel, através de Edilene, o Senhor vai edificando a noiva, não é? Porque é interessante, né? Uma revelação agora, né? Porque através de uma pessoa na sua casa, essa pessoa vai alcançar outros, né? E ali a igreja vai sendo edificada, a igreja de Cristo vai crescendo, e com o nosso testemunho verdadeiro, a igreja vai sendo edificada, e o inimigo não prevalece contra ela, não tem poder sobre aquilo que é do Senhor, a igreja dele. Né? É verdade, exatamente isso, né? Então, Eu não colei. Então, minha gente, essa é a nossa última semana da campanha Fogo no Altar. E as reflexões que eu quero trazer para você é como a igreja ela deve atuar em meio a essa crise global em que ela, inclusive, está sendo impedida de fazer reuniões públicas. Mas a igreja não para, a igreja continua viva, continua de pé, continua atuante, continua anunciando o Evangelho, e eu penso até mais do que antes, mais do que nunca nós continuamos anunciando o Evangelho, porque o Senhor agora está nos dando a oportunidade de impactar o mundo através da mensagem pela internet, né?
essa ferramenta tão importante que está à nossa disposição há tanto tempo e a gente nunca deu valor a ela como estamos dando agora, né? E nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, né, nesse tempo para exatamente divulgar o máximo possível, né, anunciar o máximo possível essa mensagem que nós temos o poder de compartilhar, né, através dos meios que o Senhor tem disponibilizado para nós, né? Então, a pergunta é como nós podemos cooperar nesse tempo para que o reino de Deus se expanda, porque o reino de Deus ele precisa se expandir. Ainda há muitos lugares, ainda há muitas comunidades, ainda há muitas pessoas, ainda há muita gente, ainda há muito povo precisando ouvir o evangelho genuíno e simples da cruz, né? Então, como nós podemos cooperar para que esse evangelho seja difundido, né, mesmo em meio a essas regras de restrições, de aglomerações que nos foram impostas, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte: a igreja é muito mais do que a sua demonstração por meio dos prédios. Um prédio ela não representa a igreja, né? Em seus primeiros 400 anos, a igreja nunca precisou de um endereço e uma placa. Durante os primeiros 400 anos, pastor Edilene, a igreja não tinha endereços fixos. A igreja era dinâmica. A igreja era dinâmica. Exatamente. Hoje eu estava lendo uma reportagem, né, de que o governo chinês ele está monitorando as reuniões online e proibindo as reuniões online da igreja. Ou seja, a igreja da China realmente está, nesse momento, dentro de casa, porque os líderes não estão podendo falar nem mesmo pela internet com seu povo, porque eles sempre monitoraram e agora estão monitorando, e quando uma igreja, um líder, né, um líder começa a falar alguma coisa pela internet, por exemplo, eu vi na reportagem que um líder, um pastor, foi obrigado a mudar o perfil, da foto de perfil dele, porque na foto de perfil dele tinha uma cruz. Então ele não pode ter um símbolo religioso, né, na foto de perfil dele. E aí, quando as igrejas começaram a fazer os cultos online no período de quarentena, o governo começou a derrubar as transmissões, né? E veja bem, um dos pastores que escreve nessa reportagem, ele diz que a igreja dele teve que mudar, o prédio da igreja dele teve que mudar de endereço 5 vezes, numa grande cidade, talvez lá na cidade de Wuhan, onde começou, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes, e esse pastor teve que mudar o endereço durante 5 vezes por perseguição da polícia. Então veja bem, nós vivemos numa nação que nos dá toda a liberdade, né? Então hoje nós estamos impedidos de nos reunir publicamente, né? Mas nós podemos usar a internet. Estamos falando, podemos sair de casa, eu posso visitar uma pessoa, posso visitar uma ovelha, posso visitar uma família rapidamente com as regras devidas, com os cuidados devidos, mas ninguém vai me impedir de fazer isso, né? Pelo menos não por enquanto, né? Por enquanto. Então nós temos muita liberdade. O certo então é que a igreja, durante seus primeiros 400 anos, ela não precisou nem de endereço e nem de placa. Aqui se reúne a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, Filadélfia. Durante 400 anos a igreja não precisou disso, né? Ela conseguiu impactar e agitar o mundo ao seu redor, né? Eu queria que a pastora Edilene lesse esse texto aqui de Atos 17:6. É um texto impressionante, olha só. Contudo, Atos 17:6, contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Olha só, minha gente, veja bem que a igreja foi acusada nessa ocasião de causar alvoroço por todo mundo. Um povo pacífico, não usava armas, mas eles tinham uma mensagem tão poderosa que mudava o comportamento.
né? Mexia com a cultura, mexia com a cabeça das pessoas, né? E isso provoca alvoroço. Veja bem que a mensagem do Evangelho é para isso, é para mexer com a sociedade, para mexer com a comunidade, é para causar alvoroço, mas não alvoroço no sentido de rebelião, mas no sentido de revolução, né? Eu nunca esqueço de uma mensagem que o pastor João Nunes pregou, né? A revolução chamada Cristo, alguma coisa assim, né? Foi uma mensagem que ele pregou, basicamente por um tempo bem interessante, uma mensagem, né, que apontava que Jesus, ele é um revolucionário, ele não é um rebelde, ele não provoca rebelião contra as autoridades. O Novo Testamento nos ensina a submetermos às autoridades, mas revolução, sim, o Evangelho deve fazer revolução, deve provocar alvoroço onde ela chega. Ela tem que mexer com a cabeça, com o pensamento das pessoas. Ela tem que transtornar o mundo. Sabe por quê? E é exatamente isso que Jesus diz. Quando ele está dizendo assim, as portas do inferno não prevalecerão, né? Ele está dizendo que o sistema mundial que está sob o império das trevas, que está sob o governo, né, de Satanás, a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, né? Ou seja, esse mundo que jaz no maligno, esse sistema, quando a Bíblia usa a palavra mundo, está falando do sistema que governa o mundo presente. Precisamos orar muito. Exatamente. E olha bem, gente, Lúcifer, Satanás, ele tentou Jesus, oferecendo para Jesus as glórias deste mundo, oferecendo os reinos deste mundo. E se ele ofereceu isso a Jesus, é porque ele tem o controle disso. Ele tem o controle dos reinos deste mundo, né? Mas lá em Apocalipse diz que os reinos se tornaram do nosso Senhor. Vai chegar o tempo que os reinos vão deixar de ser de Lúcifer, vão deixar de ser de Satanás, né? E vão se tornar do nosso Senhor. Amém. Na verdade, hoje ele já tem as chaves, né? Só falta ele arrancar o usurpador. Satanás é só um usurpador agora. Ele não tem direito mais a nada. Ele já perdeu esse controle lá na cruz do Calvário, como nós vimos ontem, né? Ele já não tem mais, está de mãos vazias. Mas veja bem, minha gente, é a igreja que está despojando Satanás nesse tempo. É a igreja que está invadindo as portas do inferno e arrancando os prisioneiros das mãos de Satanás e trazendo para o reino de Deus. Então veja bem, a igreja, ela só precisa ser igreja. Ela só precisa ser igreja. E mais uma vez, então, nós precisamos pensar nesse termo eclésia, que significa os chamados para fora, né? Significa, isso traz para mim uma revelação nessa reflexão. Os nossos prédios, eles são fatores limitantes quando nós não entendemos suas funções. Pastor Edilene, se nós não entendermos que o Senhor quer que a nossa vida, a nossa força, a nossa ação seja fora, seja nas nossas casas, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos comunitários, se nós não entendermos isso, os nossos prédios vão ser um fator limitante. E eu acho que é por isso que Satanás inspirou Constantino, né, a colocar todo mundo entre quatro paredes e transformou ao longo desses séculos, né, a ideia de igreja, em vez de ser povo, em vez de ser congregação, em vez de ser reunião onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eles estão no meio deles, na nossa cabeça se tornou que igreja é um endereço, é uma placa, é uma denominação, é uma instituição. Igreja não é isso, minha gente. Igreja é isso aqui, ó. Eu e ela somos igreja. Eu, ela, o Ediel somos igreja, né? Eu e minha família somos igreja. Você e sua casa é igreja. Aleluia. Amém? É isso, é essa mensagem que hoje à noite eu quero que fique no seu coração. Então eu quero te mostrar o que os nossos prédios devem e não devem representar para a genuína igreja de Jesus nesse tempo. Primeiro, o prédio não é a igreja. Fique claro, né, que isso entre na sua mente. O prédio não é a igreja.
Ah, estou indo para a minha igreja. Não, não. A sua igreja é a sua casa. Se você não tinha entendido isso, faça da sua casa. Não, não, aliás, nem é a sua casa. A sua casa tem que ser um endereço da igreja. A sua igreja é a sua família. E quando a sua família se reúne, né, ali, né, em nome de Jesus, a igreja está reunida ali. Se o pecador entrar ali, ele vai ser tocado. Se o enfermo chegar ali, vai ser curado. Né? A glória de Deus vai se manifestar ali, através da sua casa, da sua família. Né? É isso que Deus intencionou desde o princípio. Né? Então a igreja não é, o prédio não é a igreja, nem mesmo onde a igreja tem que se reunir somente. É claro que o prédio é um lugar de reunião? Sim, sim. Nós estamos ansiando por esse dia para a gente voltar a abrir a porta e nos reunirmos e termos comunhão, e orarmos uns com os outros, e abraçarmos uns aos outros, né? E, enfim, eu acho que agora, quando a gente for permitido, eu vou beijar vocês. Né? Não vou só abraçar, não vou beijar, não vou fazer que nem vou fazer que nem o Lauro, né? E vai chegando e beija, coisa boa, coisa boa, né? Eu vou beijar vocês, né? Porque a saudade é tão grande de ver meus irmãos e de estar com os meus irmãos, né? Então veja bem, o prédio deve ser o quanto possível e permitido, que até isso agora está sendo mudado, né? O centro de capacitação para o serviço dos ministros. Né? Nós chamamos que o nosso prédio é um centro de capacitação, de treinamento. Né? Para isso nós estamos usando aquele espaço que o Senhor, os espaços que Deus nos deu, para te capacitar, para treinar você, né? Para o reino de Deus, para a obra de Deus, para você fazer a obra de Deus. Mas até isso agora começa a ser discutido, porque a gente pode usar a internet para treinar e capacitar também. Por exemplo, eu já estou pensando conversar com o pastor Sereno, a pastora Valdina e a equipe do Ministério de Ensino, para a gente fazer as nossas classes de nivelamento, os nossos treinamentos celulares online. A gente não precisa parar. Né? A gente pode dar continuidade. Por quê? Porque nós temos essa ferramenta maravilhosa, né? Para treinar nossos discípulos. Né? Então, nós estamos pensando sobre isso. Então, veja bem, avaliando, isso vai ser implementado em breve, porque a gente não pode parar. A gente tem que continuar discipulando, a gente tem que continuar treinando, a gente tem que continuar, né, capacitando o povo de Deus para a obra de Deus. Né? E se a ferramenta é a internet, e estamos sendo permitido, que a gente estivesse na China, a gente não seria permitido, a gente teria que usar meios clandestinos, né, para treinar as pessoas. Graças a Deus aqui a gente não precisa usar. A internet aqui está aberta para nós, então nós podemos usar a internet para treinar, para capacitar, para ministrar, né, para orar, para abençoar, para enviar o Evangelho. Né? Então, veja bem, a igreja representada por seu povo deve estar espalhada o máximo possível para gerar o maior impacto possível na comunidade onde ela está inserida. Veja bem, gente, o impacto da igreja é gerado por meio da igreja espalhada, não concentrada. Nunca foi o plano de Deus concentrar a igreja. Né? A ordem de Jesus para a igreja é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Né? Mas isso é a mensagem para domingo, para o final, tá? Nosso culto de missões. Então veja bem, gente, o prédio, né? Aliás, então a igreja tem que estar impactando a sua comunidade e tem que se dispor a ser um instrumento de ação de Deus em comunidades onde o evangelho está carente. Isso é a obra missionária. Né? Ok? O prédio também não deve ser o centro de adoração e oração exclusivo da igreja. É claro que a gente vai lá no prédio e lá a gente tem as nossas celebrações e a gente se explode em louvor e adoração. É maravilhoso, eu amo fazer isso. Né? Eu amo estar, né, adorando junto com os irmãos e poder levantar as mãos aos céus, adorar o Senhor e pular. E, enfim, é tão gostoso quando a gente tem esse mover. Então esse é um dos objetivos nossos quando nos reunimos, adorar,
né? Mas veja bem, a adoração e a oração devem ser um estilo de vida dos discípulos que devem fazê-lo diariamente onde estiverem. Eu quero pedir que a pastora Edilene leia esse texto aqui. Olha que texto, gente. João 4, versos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que coisa, não é, pastora Edilene? O que a senhora entende desse texto? Eu sabia que ele ia me perguntar. Gente, é muito interessante. É muito interessante que a gente viu aquilo falando a respeito da igreja que ficou 400 anos sem se reunir no prédio, né? Sim. E depois veio, através de Constantino, colocou a igreja dentro de 4 paredes. Mas agora, antes da volta de Jesus, o Senhor está novamente espalhando a igreja, né? Uhum. Está novamente espalhando a igreja. E esse texto, ele traz assim uma reflexão da gente amadurecer, né? De adorar o Senhor não é só quando nós estamos na igreja, quando a gente tem o louvor maravilhoso, né? Não é só quando a gente está lá, mas... E ele diz, no entanto, está chegando a hora, e já chegou, de fato, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração, ela não depende das circunstâncias em volta, né? Você pode adorar o Senhor em casa e seu louvor chegar na presença de Deus, seu louvor ser arma de guerra, seu louvor causar um impacto, né? Se você fizer de verdade, se você fizer em espírito, em sinceridade diante do Senhor. É isso que Deus gosta, né? Exato. Simples. Simples. E veja bem, gente, eu não sei, mas ontem eu ouvi tantos testemunhos do que Deus fez nos lares ontem. É verdade. Eu fiquei tão grato a Deus, porque Ele ministrou famílias ontem. Ele salvou pessoas ontem. Enfim, Deus fez um rebuliço ontem em muitas famílias. Eu até queria que vocês compartilhassem mesmo o que Deus está fazendo na sua casa nesses dias, né? Vocês estão em casa, muitos de vocês não estão podendo sair. Tem pessoas que são do grupo de risco que não estão podendo sair mesmo, né? Nem ele, nem a família. Por quê? Porque é realmente um vírus ameaçador. Mas veja bem, isso não tem impedido o Espírito de Deus de se mover nas casas, né? Ele está aí, Ele está aqui, né? É isso que nós precisamos compreender. Veja bem, minha gente, eu tenho um exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Daniel, ele estava na Babilônia. E Babilônia era o centro de irradiação de idolatria do seu tempo. Mas incessantemente, todos os dias, Daniel fazia isso. Costumeiramente ele orava a Deus durante 3 dias. E o pessoal achou os inimigos de Daniel 3 vezes ao dia, né? E os inimigos de Daniel acharam nisso uma oportunidade para eliminar Daniel. E aí eles enganaram o rei, fizeram com que o rei publicasse um decreto para que ninguém orasse a nenhum tipo de Deus, a não ser a ele, o próprio rei, né? E Daniel tomou conhecimento do decreto e, como ele fazia de costume, abria as janelas do seu quarto e orava na direção de Jerusalém, agradecendo ao seu Deus. Daniel tinha o costume de orar e de adorar do seu quarto. Ele fazia isso de janelas abertas na direção de Jerusalém. E quando seus inimigos, que sabiam que aquilo era um costume de Daniel, tentaram impedir Daniel, ele não mudou a rotina, ele não manteve a janela fechada, não. Não, hoje eu vou orar, mas não vou correr nenhum risco, vou fechar a janela. Não, ele continuou fazendo, né?
E por causa disso ele foi lançado na cova dos leões. Vocês sabem disso. Mas Deus deu livramento a Daniel e glorificou o nome dele através da vida de Daniel, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, minha gente: a igreja ao longo de 2 milênios ela tem vivido uma vida de adoração muito mais genuína, muito mais intensa, quando lhes foi restringido a se reunirem num só lugar. Quando a igreja foi impedida de estar em prédios, e né, você vê a igreja hoje que mais ganha pessoas, a igreja que mais tem um índice maior de crescimento no mundo, é a igreja da China, que é uma igreja oprimida, como nós já falamos aqui, né? Mas é reconhecidamente o lugar onde a igreja está crescendo de forma extraordinária. Por quê? Porque essa igreja entende que ela não precisa de um prédio para ser igreja, né? Então, para que precisamos dos prédios? Essa é a pergunta que eu quero terminar respondendo para vocês. Nesse momento, ele nos referencia como uma igreja local. Então, quando alguém quer, por exemplo, saber onde o que é a IDPB Filadélfia, então tem algumas referências aqui em Manaus e fora de Manaus, né? Mas a IDPB Filadélfia não deveria ser referenciada pelo seu local, deveria ser referenciada pelos seus discípulos, pelos seus membros, pelas suas famílias. Assim tem que ser a referência da igreja, né? Então o que está acontecendo? O Senhor ele está nos ensinando cada dia mais que Ele nos quer fora dos prédios, né? E dentro dos lares. Não é que nós vamos fechar os prédios vão continuar existindo enquanto Jesus não voltar. Talvez a gente tenha que comprar mais prédios, tenha que construir outros prédios, né? Mas não é a nossa função, isso não é o prioritário. A prioridade são as famílias serem capacitadas para anunciar o Evangelho, né? Nesse tempo a igreja está sendo obrigada a se manifestar, a manifestar a fragrância de Cristo, né? Que é isso que a igreja tem que fazer, ela tem que manifestar, ela tem que espalhar o bom perfume de Cristo, né? E a gente está sendo obrigado a fazer isso de meios diferentes. Eu, pessoalmente, louvo a Deus por viver nesse tempo e por ser igreja em células. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ensinou esse segredo há muitos anos, onde cada casa é um endereço da igreja. No passado a gente dizia que cada casa é uma igreja. Hoje eu quero dizer para você, cada casa é um endereço da igreja. A igreja são as famílias. Se nós usarmos casa como oicos, como relacionamentos, ok. Mas se nós usarmos casa como prédio, endereço, ainda está errado. A casa não é a igreja, né? O endereço da sua casa é mais um endereço da igreja. Aí na sua casa, você que é membro da IDPB Filadélfia, é uma Filadélfia. Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. Pode colocar aí, IDPB Filadélfia. Aqui se reúne a IDPB Filadélfia, né? Ok? Uhum. Esse é o propósito, esse é o entendimento. E cada discípulo é um ministro de Cristo. Então você que é discípulo de Jesus, você é um ministro de Cristo. Você consegue se ver assim, você consegue entender isso. Esta é a mensagem que hoje eu quero que entre no seu coração. E que você, assim como falamos ontem, possa encher a sua casa da presença de Deus e da glória do Senhor. Amém? É isso, pastor Gil? É isso, tudo que ele falou, é isso mesmo. Concordo. Amém. Então nós vamos orar nessa noite. Nós queremos orar, eu não sei, né, que necessidades hoje à noite a sua casa tem, a sua família tem, né, mas eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, né, orar por você que está aí hoje à noite, precisando de um milagre talvez na sua casa, precisando de um milagre na sua família, que o Senhor possa fazer esse milagre, que o Senhor possa ministrar a sua vida de uma forma muito especial, de uma forma muito pessoal nessa noite, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, que o Senhor te visite, que o Senhor te capacite, que o Senhor capacite a sua casa a viver tudo que Ele tem preparado a seu respeito.
Só quero ver se eu consigo abrir aqui os comentários dos irmãos, né, para que eu possa talvez ver aqui algum pedido de oração, e então nós vamos orar por vocês nessa noite, né? Tem aí, Ediel, algum pedido de oração? Instagram. Ok, muito bem. Maravilha. Maravilha. Eu acredito que seria interessante, se alguém quer colocar um testemunho também, né? Você pode escrever, aí pode compartilhar o testemunho. Nós temos ouvido algumas pessoas que foram curadas, pessoas salvas, né? Então, seria muito bom, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Compartilhe o seu testemunho conosco, isso vai fazer muito bem para nós. Muito bem, nós temos aqui, nós temos a irmã Lucy Filizola. Ela está pedindo oração para que o convênio libere a 4ª sessão da sua quimioterapia. Nós temos orado pela cura dela e vamos orar para que isso aconteça rápido, vamos orar por isso. A Tassiana está pedindo oração para a saúde da amiga chamada Fátima, que está com suspeita de estar contaminada com o coronavírus. O irmão Ivani também continua pedindo oração pela esposa dele, que é a irmã Lucy, né? A irmã Alex está pedindo oração por proteção espiritual, né? Deixa eu ver se temos mais algum pedido de oração, né? Ok, você que tem, compartilha conosco. Ok, em princípio são esses. Ediel, algum pedido? Estou pedindo oração pelo pastor Eurípides de São Paulo e família. Ok, vamos orar pelo pastor Eurípides e sua família. Eu tenho um testemunho aqui. Um testemunho? Não tem muitos detalhes, mas a irmã Cleide fala que Deus operou um verdadeiro milagre em minha família e fiquei surpresa. Glória a Deus, maravilha. Glória a Deus. Ok, o irmão Célio Guedes, né, está pedindo oração por um amigo que está, não é cristão, o nome dele é Williams, né, e está com Covid-19. A Hilda está pedindo oração pela saúde do esposo do Rogério. Vamos orar sim, Hilda, em nome de Jesus, né? Vamos orar sim, irmão Célio, né? O Tiago está aqui, Tiago Diebe, né? Gostaria de testemunhar nesse período. Minha mãe tem reunido todos os dias a minha família em Manaus para orar. Isso é de uma grandeza incrível. Ok, glória a Deus, que bom testemunho. Que Deus abençoe sua mãe, Tiago, né? A irmã Belmi está pedindo oração pelo primo dela, Altino, que está em coma, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Raiane Silva está pedindo oração pelo esposo Ícaro Chaldi, né? E a prima que está na UTI com pneumonia e Covid. Agora deu anêmona e ela está grávida, né? Vamos orar então, né? Pela prima da Raiane e pelo esposo Ícaro Chaldi, né? Ok, a Lucy também está pedindo oração pelo esposo Evane, que está gripado, em nome de Jesus, né? Essa gripe vai embora, né? Ok, irmão Aguinaldo está pedindo oração pelos irmãos da IDPB e pela família dele e por todos os enfermos. O irmão Aguinaldo lá da IDPB de Água Branca, no Piauí, que tem nos assistido basicamente todos os dias. Que Deus te abençoe, meu irmão, né? É isso aí, né? Rocilda Ramos está pedindo oração pelo seu avô, né? A Adriane, oração pela família. O Flávio que está Flávio Soares está pedindo oração pela mãe dele que está com dores no joelho, né? Vamos repreender esses males. Lucilene está pedindo oração pela saúde dela, que está com muitas dores nas mãos. Lucilene Santos, vamos orar, né? A Fabíola está pedindo oração pelos irmãos que estão afastados do Senhor, para que se reconciliem com Deus. Vamos orar, isso realmente é uma grande necessidade, né? Irmão Evane pedindo oração pelos líderes e coordenadores. Vamos fazer isso, gente, né? Vamos fazer isso. Ivana está comentando aqui, no início da igreja em célula, dissemos que cada casa é uma igreja e cada membro um ministro. É isso mesmo, Ivana. Hoje eu estou reformulando um pouco, dizendo que cada casa é um endereço da igreja e cada discípulo é um ministro, né? Ok, mais alguém aqui, né?
A Elida está agradecendo pela casa dela, o que Deus está fazendo na casa dela. A Graça Oliveira está pedindo oração pela cunhada que está com suspeita, está com vírus, né? Ok. Glória a Deus, está agradecendo aqui porque deu negativo o exame dela, da irmã Graça, né? Amém. Ok. Glória a Deus. Vamos então orar, gente. Vamos orar. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Vamos orar então. Tem pedidos ainda, Diel? A Adriana pede oração pela mãe, Adriana Oliveira, pela mãe Eliana, por ansiedade e insônia. Ok, vamos orar então. E Eliette, oração pelo genro da Catinha Tadros. Ok, vamos orar. Também para a filha dela. Ok, vamos orar então pela genro da Kátia, da irmã Kátia Tadros, né? E a filha, que estão, me parece que o genro está internado, né? Então vamos orar, gente. Há muitas necessidades, né? A Elisângela está pedindo oração pela família, o Dário está pedindo oração pela saúde dele, meu irmão Dário Nunes. Vamos orar. Então são muitas necessidades. Nós vamos orar por você que está enfermo, né? Você que está enfermo, ou você que está pedindo oração por alguém que está enfermo. Eu queria que você estendesse as mãos na posição de receber. Eu e o pastor Edilene estaremos estendendo as nossas mãos, né, para vocês nessa noite. Estaremos orando com a convicção que o mesmo Espírito que está aqui está aí na sua casa, está nesse momento também no ambiente onde você está, e está no ambiente onde as pessoas que estão hospitalizadas estão. Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus que tudo pode. Confia nele. Senhor, nessa noite nós entramos na tua presença. Ó Deus, nós estamos acreditando mesmo que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que, ó Deus, levanta, ó Deus, o que está caído, levanta o que está doente, que está enfermo. O Senhor é o Deus que restaura a saúde, o Senhor é o Deus que repreende o mal, que repreende a dor. Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor dos nossos corpos, ó Deus, e o Senhor é um Deus que faz milagres. Nós estamos, então, nessa noite, nos apropriando, ó Deus, dos milagres da cura, da transformação, o milagre, ó Deus, da salvação. Ó Deus, a tua palavra nos diz que se alguém estiver enfermo, que peça aos presbíteros da igreja e estes unjam com óleo em nome do Senhor. É a oração da fé. Aleluia. Salvará o doente, e se ele tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Nessa noite, eu e a pastora Edilene nos unimos aqui, Deus, com a autoridade que o Senhor nos tem dado como líderes, ó Deus, para interceder por cada um desses pedidos de oração. Pedidos de oração de cura, pedidos de oração por famílias, pedidos de oração, ó Deus, pela salvação de pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor esteja visitando estas famílias, visitando essas pessoas, visitando aqueles que estão, ó Deus, crendo nessa noite, no milagre. Que o Senhor esteja lhes tocando os corpos dos que estão doentes. Ó, que o Senhor esteja destruindo toda a dor. Que o Senhor esteja destruindo toda a infecção pulmonar, toda a infecção na garganta, toda a infecção que está provocando febre, mal-estar, dores no corpo, dores de cabeça, toda a infecção que está provocando congestões nasais, resfriado, ó Deus, pneumonias, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Nós queimamos esse vírus, nós queimamos essas bactérias que estão se alastrando nesses corpos agora. Nós ordenamos que saiam no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, como ele mesmo declarou: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Neste nome, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, toda a infecção, todas as dores, toda a ansiedade, depressão, medo, pânico. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai agora, espírito de medo, espírito de enfermidade, espírito de dor, em nome de Jesus, junta o teu lixo e bate em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus.
Que o Senhor esteja tocando a cabeça aos pés desses meus irmãos. Que o Senhor esteja tocando todos os órgãos internos afetados. Que o Senhor esteja tocando agora ossos, coluna, articulações. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando agora pulmões, que o Senhor esteja tocando agora circulação, o sangue esteja purificando agora, em nome de Jesus. Órgãos e tecidos que estão afetados sejam restaurados agora, em nome de Jesus. Nós queimamos, nós anulamos, destruímos tumores, inflamações, feridas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós pedimos a sua intervenção, Pai. Pedimos o seu milagre. Pedimos o seu milagre na vida da irmã Lucy, Pai. Que ela receba o seu milagre. Que o Senhor esteja visitando-a nessa noite. Em nome de Jesus. O Senhor esteja visitando o Rogério agora. Em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor esteja visitando os meus irmãos que pediram oração. Oramos, ó Deus, por esse, ó Deus, Senhor chamado William, que está com o Covid. Deus toca-o agora, que ele seja visitado pela presença do Senhor e que os olhos dele se abram para reconhecer o Senhor e se entregar a Ti, Pai, no nome de Jesus. Seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós estamos orando por todas as pessoas que pediram oração, pelas famílias, pelos lares. Que o Senhor visite cada lar. Hoje declaramos, Pai, que nossos lares, ó Deus, são a habitação de Deus. Aleluia. São o Betel. Aleluia. Que o Senhor tem prazer de estar em nossas casas. Que a Tua presença se manifeste, trazendo cura e libertação para as famílias e para as vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Receba a visitação de Deus na sua casa. Amanhã nós estaremos falando um pouco mais acerca desse assunto. Amanhã estaremos falando: o templo sou eu, você é o templo do Espírito Santo. Prepare-se, porque vai ser impactante, pode ter certeza disso. Mas antes de encerrar a live, eu quero incentivar você, né, a estar participando desse projeto. Nós estamos com um projeto aqui em nossa igreja, um projeto de levantar cestas básicas para ajudar famílias que estão em necessidade nesse momento. E são muitas as famílias. Nós, como igreja, já começamos a sentir, né, o impacto nas famílias, e eu quero então desafiar você que pode ajudar, a nos ajudar. Como você pode ajudar? Você pode fazer um rancho, uma cesta básica, ou você pode comprar ou separar algum alimento do seu próprio rancho, da sua cesta básica, e enviar para nós. E nós vamos montar as cestas e distribuir entre essas famílias que estão com mais necessidade, né, de alimentação nesse tempo. Então, você pode nos ajudar com esse projeto. A igreja está aberta de 9 às 19 horas, todos os dias. É só clicar no interfone e você será atendido. Ou você pode entregar o livro. Pastora Edilene. Se a pessoa não tiver condições de ir comprar, porque as pessoas não estão saindo para comprar, né? O que ela pode fazer? Se você não está tendo condições de comprar, você pode ofertar, se você quiser, né? Basta ofertar de forma diferenciada. Ofertar dizendo: é uma oferta para a compra de alimentos não perecíveis, né? Você tem que fazer a sua oferta na mesma conta da igreja, que nós já temos divulgado, né? E vamos deixar aí no link aí depois da transmissão. E aí, só que você tem que identificar, falar com a nossa secretaria que você está ofertando para esse objetivo, e a nossa administração vai fazer a compra e fazer a distribuição. Ok? Então, os empreendedores da Filadélfia, fiquem atentos. Essa semana nós queremos já fazer a organização de como nós vamos montar a cooperativa Filadélfia, e você poder participar conosco. No mais é isso, minha gente. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Edilene. Amém. Minhas considerações finais. Gente, que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Cada um de nós em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Então vejo vocês amanhã com mais uma live, né? Amanhã falando sobre o templo sou eu. Tchau, levanta o som. Separando para ser um povo santo, sem mácula nenhuma, sua igreja gloriosa.